Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja bem com você, com a sua família, que tudo te vá bem, né? Como assim recomenda a Bíblia Sagrada. Bom, hoje nós vamos para um tema um pouco polêmico, que é a conhecida pauta aí, a Igreja no Banco dos Réus, a votação polêmica, de fato, né, que deu aos estados e às prefeituras a autonomia quanto à realização ou não de cultos. Além da esfera jurídica, nós temos aí uma esfera teológica que está por trás disso aí. Todos os argumentos dos ministros que assim votaram utilizaram como fundamentação a ciência para a resposta. Mas e a teologia como ciência, reflexão crítica dos teólogos sobre o que aconteceu? Como está? E o que você tem pensado sobre isso? Deixa aqui sua opinião nos comentários, sua opinião é muito importante. Deixa o seu like, o seu dislike. E desde já eu também te peço, se inscreve no canal, que isso aí ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdo. A ideia aqui hoje é aumentar a sua crítica, levar você a refletir melhor sobre esse tema, tá bom? Então vamos juntos aí, solta a vinheta. Tema de hoje é a igreja no banco dos réus. Bom, vou iniciar. O nosso vídeo apresentando os argumentos bíblicos, teológicos, que fundamentam o porquê que uma igreja tem que abrir, ela tem que ficar aberta, né? Por que esse organismo vivo, místico, teologicamente falando, ele funciona e a igreja templo precisa abrir para que esse corpo místico possa funcionar bem. Bom, o primeiro argumento que eu vou usar é que a igreja deve estar aberta e os seus líderes devem lutar, militar em favor da igreja aberta por esses princípios. O primeiro é o princípio da unidade. A igreja deve manter a unidade teológica, né, a unidade bíblica para com os cristãos. Então, eles se reúnem, a igreja ensina e ela mantém essa unidade de ensino das escrituras para com os crentes. Um outro aspecto dessa unidade é a unidade da igreja com Cristo, onde Cristo manifesta na vivencialidade da igreja o seu desejo, o seu plano de atuação com a igreja no período em que ela está aqui na terra servindo ao reino. Segundo aspecto é a comunhão dos santos, ou a comunhão dos crentes. A igreja aberta fortalece essa comunhão, esse relacionamento entre os mesmos, os domésticos da fé, aqueles que compactuam da mesma estrutura religiosa, principalmente para o cristianismo. Essa comunhão, essa coinonia, ela é parte fundamental, integrante e é um dos motivos, de fato, que faz com que a igreja esteja aberta. Outro aspecto importante é o acesso dos carentes, dos que precisam da palavra. É a atuação missiológica, missional da igreja. É a abertura dela aos que precisam da palavra. Mas é a abertura aos carentes também que precisam de outros elementos, como roupas, mantimentos, apoio espiritual, emocional, para suas crises cotidianas, crises relacionamentais, crises financeiras, e a igreja aberta é o lugar onde essas pessoas carentes nas suas demandas humanas encontram abrigo, apoio e amparo para continuar. Também outro papel importante da igreja é o papel, e isso olhando deveria ser a pauta da igreja estar aberta, seria a adoração comunitária. A igreja deve estar aberta para que a adoração da comunidade possa acontecer, que os cristãos se reúnam e eles possam, em conjunto, adorar a Deus, dividir, compartilhar a sua fé, as suas experiências e a sua vivência espiritual. Em último plano, a igreja deve estar aberta por uma manutenção institucional. A igreja aberta, ela consegue, através do recolhimento das suas ofertas e dízimos, a sua manutenção institucional. Ela paga água, paga luz, paga limpeza, mantém os aspectos da área comum funcionando,
presta o seu serviço de assistência social através desses dízimos e dessas ofertas. Esses seriam os motivos teológicos, alguns dos motivos teológicos. Não dá para falar de todos aqui, eu elenquei esses para que a gente falar o porquê que a igreja deve estar aberta. Se nessa pauta do abre igreja, fecha a igreja, os pastores, as lideranças tivessem focado nesses princípios, estamos de acordo, vamos seguir essa pauta. Mas há umas outras pautas que estão por trás que são realmente os porquês que as lideranças querem as igrejas abertas. Não é pelos princípios teológicos. Algumas lideranças querem as igrejas abertas pelos princípios que eu vou apresentar a seguir. Primeiro princípio que eles querem que ela esteja aberta, porque essa situação pandêmica mostrou que as igrejas estavam cheias de pessoas e vazias de cristãos. Compreenda. É muito difícil para essas lideranças administrarem a seguinte situação. No meu culto presencial, eu tinha em média 200, 300, 400 pessoas, as igrejas cheias. Mas nos meus cultos realizados de maneira online, eu tenho 10 ou 15 pessoas. Essa é uma realidade muito dura para as lideranças da igreja administrarem, que de fato alguma coisa estava fora do eixo. Que uma igreja cheia não era sinônimo de uma igreja avivada, ou de uma igreja viva, ou de uma igreja sólida. Então eu preciso abrir a igreja para que eu agregue de novo aquele número de pessoas e que eu continue essa ilusão de que igrejas cheias são igrejas boas. Então a pandemia revelou isso. Eles querem abrir a igreja para tentar diminuir o impacto dessa verdade tão nua e crua que bate de frente a todas as lideranças. Bom, também a pandemia revelou para nós a fragilidade da fé. Mostrou para nós que qualquer movimento, a fé, ela cai. As pessoas não foram ensinadas ao exercício das suas disciplinas espirituais de maneiras individualizadas. Sempre as disciplinas espirituais estavam ligadas de alguma forma ao templo. E isso era ruim, e é muito ruim, porque a fé que depende do templo não é uma fé que merece ser vivida. Então a fé ficou frágil e agora, dependendo exclusivamente das redes sociais, dos meios sociais, para fazer a divulgação ou ter a presença nos cultos, é muito difícil para as lideranças também encontrar essa realidade de que aqueles que eles tinham ali não estavam tão firmes quanto eles pensavam. Terceiro aspecto, nós temos um pouco engajamento com pessoas do grupo que querem o bem comum da igreja. São poucas pessoas que estão realmente engajadas em fazer com que a igreja continue funcionando mesmo fechada. São poucas pessoas que vão procurar um contato com alguém que está distante, que vai tentar buscar qual é a necessidade de alguém que assume a responsabilidade de gerir um culto online, e percebeu-se que as pessoas querem muito mais receber do que dar. Essa verdade já estava aparente nos cultos presenciais, mas agora, tendo a necessidade de fazer eles de forma online, remota, sem o culto presencial de fato, ficou mais escancarado. Então, os pastores querem de fato que as igrejas abram para que eles consigam trazer pessoas para trabalhar pelo bem comum e o fardo não fique tão pesado para eles durante esse período pandêmico. Quarto elemento aí, nós temos pouco preparo da igreja para o futuro. A pandemia também mostrou que a igreja está pouco preparada para o futuro. Estão confundindo os cultos e as mídias sociais com o marketing. E aí tem um bom cartaz, uma boa qualidade de transmissão, uma boa qualidade de áudio, mas não tem, de fato, o conteúdo espiritual para transmitir pelas redes sociais. Então, você pode perpassar por diversas modalidades de culto remoto ou diversas denominações, e eles vão linear o mesmo caminho, que Deus está no controle, que isso tudo vai mudar, que tudo vai passar, que Jesus vai voltar e que todas as dores vão acabar. E aí a gente olha que, por melhor que seja a estrutura eclesiástica, sempre a pregação, ela continua, de certa forma, vazia. E esse gancho de utilizar as redes sociais poderia ser a grande brecha para a igreja chegar àquelas pessoas que nunca entraram no templo e agora, por meio das mídias sociais, poderiam romper essa quarta parede e ter acesso à igreja.
Mais um problema que eu elenco aqui é a falta que a igreja tem de lideranças capacitadas para lidar com esse novo momento. São pessoas que não estão prontas para cuidar, fazer um aconselhamento pelo WhatsApp, que não têm o trato correto para lidar com um hater durante o culto, que não conseguem se preparar e entendem que eles são promoters e não lideranças espirituais. Não formamos líderes para o futuro. Eles promovem excelentes lives, convidam muitas pessoas, mas o conteúdo dessa liderança ainda está abaixo. Não são líderes prontos para lidar com as questões do século XXI. Eu deixo a dica aqui para que você assista a nossa série de vídeos sobre liderança contextual e a gente fala um pouquinho dessas nuances aí de forma mais detalhada. Mais um elemento que a gente tem que colocar, que essa pandemia revelou uma geração volúvel. Dias antes ou meses antes da pandemia, nós tínhamos igrejas lotadas, principalmente eventos de jovens, com estruturas lindas, muito bem elaboradas, com som, com áudio, com vídeo, com luzes e igrejas lotadas e uma juventude que por muitas vezes se proclamou a juventude do avivamento, a juventude do deixa queimar, a juventude do que eu vou, não vou ter medo de nada, vou encarar esse desafio, mas aí na pandemia, principalmente a juventude, sumiu. Justamente eles que têm muito mais habilidade para lidar com redes sociais do que a maior parte da igreja. Curiosamente, se a gente fazer uma análise fria, e eu olho pelas igrejas a qual pertencem ao meu meio, as pessoas com uma faixa etária maior são aquelas que são mais assíduas nos cultos online do que propriamente a juventude. Mais uma vez, eu preciso da igreja aberta para que essa minha juventude volúvel volte para dentro. Eu preciso ter eles aqui dentro, porque eles do lado de fora, eu não sei o que eles estão fazendo, nem sei como é que está a fé deles. Eles não tinham bases suficientes para ver a fé nessa realidade. Por último, eu vou destacar que a pandemia deixou claro que há outros pastores à disposição, há outras formas das pessoas serem cuidadas. Um exemplo fácil, a pessoa pertence a uma denominação, mas por um acaso ouviu um outro pastor da mesma cidade em uma outra live, e ele se sentiu muito mais abraçado por esse outro do que a sua igreja de origem. E os pastores temem muito essa fluência, essa troca de membresias, e preciso do culto presencial, porque dessa forma eu sei aonde estão e que estão comigo. E na internet, o meu público, meus membros, minhas ovelhas, podem ouvir outros e esses outros serem mais satisfatórios do que eu, ou apresentar um trabalho melhor do que o meu. Então eu vou lutar para que o culto fique aberto. Esses são os argumentos que eu apresentei. Quais são os argumentos verdadeiros que fazem com que a igreja fique aberta? São os primeiros, a unidade em Cristo, a unidade dos irmãos, a coinonia, o levantamento de fundos, a assistência aos carentes, a adoração comunitária. São de fato esses argumentos que estão fazendo com que a igreja fique aberta? Ou são segundos argumentos, a temerosidade, a fé relativa, essa fé vulnerável, essa fé fragilizada? Quero que você reflita aí se realmente a gente precisa abrir os nossos templos. Vou destacar aqui a minha posição para que ninguém fique em dúvidas quanto a isso. Eu entendo que os templos, dado a gravidade da pandemia, os que puderem permanecer fechados, assim o devem fazer. Mas também cabe ao Superior Tribunal Federal uma forma mais maleável, menos coercitiva, mais dialogada, de fazer com que igrejas e comunidade possam ter a sua liberdade garantida como cláusula pétrea na Constituição, no artigo 6º, que dá à igreja a liberdade de culto e de prática religiosa. Então, esse direito não pode ser cerceado, mas cabe à igreja a consciência de saber as reais motivações dela abrir. É realmente pelo plano espiritual teológico ou é realmente por medo de encontrar essa realidade tão dura que a pandemia está deixando à nossa vista? Muito obrigado.